Essa índia, ela estava amamentando um porquinho do mato que a mãe foi morta por caçadores, né? Esse menininho teve uma chuva muito forte, acho que foi na, lá no Oriente, na Índia, para aquele lado lá, e ele foi salvar esses animaizinhos, esse cervo filhotinho. Olha só até onde a água chegou. Quer dizer, passou da altura da cabeça dele, ele está totalmente imerso para salvar o animalzinho. Então, assim, todos podemos ajudar de alguma forma, né? A Índia, ela doou o que ela tinha para doar, que era o essencial para ele, que era o leite, né? Então, assim, se a gente quiser, a gente pode fazer alguma coisa, né? Eu digo que a gente deve, mas nem todos ainda estão preparados para isso. E quando precisar sacrificar? Essa é uma questão bem complicada também, né? A eutanásia em animais doentes, só o veterinário pode avaliar. Um animal que ficou cego, um animal que perdeu uma pata ou que tá velhinho, que não está andando, não há necessidade. Se ele não estiver sofrendo, se ele não estiver com dor, não há necessidade de sacrificar, porque o animal se adapta, né? E muitas vezes ele tem anos aí pela frente de vida e a gente sacrifica o animal porque ele ficou cego ou porque ele ficou paraplégico. Então, um veterinário, né, honesto, um veterinário que realmente ama animais, ele vai orientar o tutor nesse sentido. É, Normalmente, esses animais têm vida plena, mesmo faltando um sentido, mesmo faltando um membro, não há necessidade de sacrificar. Esses animaizinhos, os insetos, né? Tem gente que tem muito medo de barata, muito medo, né, de alguns insetos. Nós também orientamos que não mate, que jogue com a vassoura lá para fora de casa, pegue, tenha sempre uma pazinha, um balde, né? E varre esse animal para fora de casa, sem necessidade de estar matando. Muitas vezes as crianças vão lá e pisam sem dó nesses animaizinhos. E não há necessidade. Às vezes até a gente vê um bichinho passando em cima da mesa e dá um tapa, né? Tudo que vive quer viver. Tudo que vive luta pela vida. Então a gente tem que ter um pouco de empatia e se pôr no lugar dele. Porque, por exemplo, tem gente que vai achar até bobo que eu vou falar, mas a barata, ela não pediu para nascer barata, né? Ela está ali no estágio de evolução dela, ela tem o seu papel na natureza também. Então a gente tem que aprender a respeitar, a respeitar as outras formas de vida diferente da nossa, né? Por mais medo que a gente tenha desses bichinhos. O que disseram os grandes pensadores, né? O nosso pensador maior, que foi Jesus, disse: não matarás. E ele não disse: não matarás somente os humanos. Ele disse: não matarás. Isso se estende a todos. Abraham Lincoln disse que não me interessa nenhuma religião cujos princípios não melhoram nem tornam melhores as condições dos animais. Animais de laboratório. Eurípides Kuhl fala no livro Animais Nossos Irmãos, que animais maltratados é igual a conclusões insatisfatórias e que é obrigatório que quando a dor vai estar presente em alguma pesquisa, que esse animal seja anestesiado. Isso é ética, é a lei deles. Então a gente espera que eles cumpram. Existe até um prêmio que os pesquisadores recebem por desenvolverem as suas pesquisas in vitro, ou seja, sem uso de animais, o que é muito bom. E qual o nosso papel enquanto cristãos? Enquanto, mesmo que a gente não tenha religião, mas que a gente goste dos animais, né? Cuidar, amparar, proteger, ensinar. Hoje a gente vê crianças
que já não caçam passarinhos, né? Antigamente isso tinha muito, passarinho na gaiola. Hoje as crianças, a tecnologia tem um lado ruim? Tem, né? O celular tem um lado ruim? Tem, mas também tem um lado bom, né? As crianças já estão nascendo, amando animais, já não são aquelas crianças que querem prender, matar, como as de antes. As crianças tá evoluindo, né? Apesar que devagar ainda tudo evolui. A minha irmã, por exemplo, ela desde pequenininha não come carne. Então, minha mãe disse que dava carne para ela, ela nunca gostou da carne e passou a vida inteira sem comer carne. Something about you, it's like an addiction. Hit me with your best shot, honey. I've got no reason to doubt you, 'cause certain things hurt and you're my only virtue, and I'm virtually yours. And you keep coming back again. Keep running round my head. And there's certain things that I adore. There's certain things that I ignore. But Então, como podemos ajudar? Se a gente ficar só do outro lado da telinha, quando vê alguma coisa, alguma campanha, algum protetor de animal pedindo ajuda, ou ficar comentando, ai, que dó, a gente não vai resolver nada. A gente tem que agir, né? Então, o que que a gente orienta? Que adote um animal adulto, um animal idoso, um animalzinho especial, né? Eles são gratos, amorosos, são tranquilos, eles são sofridos, rejeitados, esquecidos, e por isso eles são muito mais amorosos, né? Tem animais, a prefeitura aqui de Araraquara faz um excelente trabalho de resgate de animais que estão atropelados, animais doentes, estão nas ruas. Mas muitas vezes esse animal vai para o abrigo municipal e ele morre lá, animal adulto, porque as pessoas só querem filhotes. E aí o filhote dá muito trabalho, né? Então a gente tem que ver o nosso perfil. Eu, por exemplo, eu prefiro animais adultos, porque eles são mais calmos, eles são mais tranquilos, você já conhece o temperamento dele, né? Quando você vai adotar, você já sabe como que ele é, e não significa que ele vai ser apático, que ele vai ser, e mesmo que seja um animal idoso, né? Ele merece ter um final feliz, ele merece ser amado no finzinho da sua vida. A gente não sabe o que que ele passou, né? Então a gente tem que olhar um pouco mais para esse lado, né? A gente orienta que não compre animais também, que adote animais, porque quando a gente compra um animal, a gente está contribuindo para o sofrimento daquela fêmea, daquele macho que tá procriando, né? E está deixando esses vira-latinhas aí sem raça definida, né? De lado, o que é uma pena, né? E então ajude de várias formas, seja adotando, dando um lar temporário. Às vezes a gente resgata um animal, não sabe onde pôr. Se você tem um espacinho lá no seu quintal, um lugarzinho que esse animal pode ficar, se você gosta de cuidar, né, dar um remédio, dê lar temporário, apadrinhe, né, ajude, compre uma rifa, compre uma massa,
doe Pix, ajude a pessoa. Muitas vezes as pessoas chegam para quem resgata animais e falam assim: ó, tem um animalzinho doente ali. Aí a pessoa vai lá, resgata, se sensibiliza e fica com aquela conta enorme, porque o animal, quando ele é tirado da rua, normalmente ele já vai para o veterinário, muitas vezes está numa situação bem complicada, então é necessário o quê? Dinheiro, né, para arcar com essas despesas. E muitas vezes essa pessoa que resgatou não tem. E depois quem foi lá falar, ó, o animalzinho estava ali sofrendo, não pergunta nem se o animal está vivo, não oferece 1 quilo de ração, né? Não oferece R$ 5 para comprar uma latinha. Então, assim, apadrinhe, ajude, né? Se você conhece alguém que faz um trabalho com animais, ajude essa pessoa, pergunte, doe ração, o que você puder, né? Seja voluntário, né? Passeie com os animais de abrigo, ajude de alguma forma. Do, é, um simples compartilhar de informações numa rede social, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, você pode mudar a vida de um animal. Então, muita gente não compartilha, curte e escreve, ai que dó. Isso não vai ajudar a gente. A gente precisa ter atitude, né? Se a gente realmente gosta, se a gente realmente quer ajudar, vamos compartilhar, vamos fazer alguma coisa, né? Vamos se movimentar, porque a fé, a dó sem obras, ela é morta. O que vale aqui é a nossa atitude, né? E vamos estender a mão, então, para esses animaizinhos que precisam, né? Olhar com outros olhos. Ah, meu animalzinho morreu. Ah, eu não quero outro para não sofrer. Não, a gente não pode ser egoísta a esse ponto. Uma casa sem animal, uma casa vazia. A gente está sendo egoísta de pensar no nosso sofrimento. E os que estão no abrigo? E os que estão na rua? Eles estão sofrendo muito mais que a gente. A gente tem que entender que a vida deles, ela é mais curta que a nossa, teoricamente. Então, eles vão viver menos. E que bom que a gente fez parte da vida deles, que a gente estendeu a mão para eles. E que bom que eles nos ensinaram, que nos confortaram, que nos deram amor. Então, que a gente tenha esse olhar, que a gente mude a nossa forma de ver e seja mais humano com os animais. Vamos fazer a nossa parte, né? Tem gente que fala, ah, eu não vou pôr ração para o cachorro de rua, para o gato, porque senão ele não vai sair do portão da minha casa. Gente, esse animal tem fome, esse animal tem sede. Imagina aquele sol de rachar e você morrendo de sede, né? Então, é o mínimo que a gente tem que fazer. Ele não tem onde morar, ele já está na rua, ele precisa comer. Então, a gente tem que ter um pouco mais de humanidade, de bondade no nosso coração. Muitas vezes, os animais que estão perdidos, principalmente gatos, eles só sobrevivem porque o ser humano, alguém coloca ração para animaizinhos de rua. Porque se a pessoa não fizesse isso, muitas vezes esse animalzinho, por não ter prática, morreria de fome, né? Claro que o instinto fala mais alto, fala, mas às vezes ele não tem habilidade para caçar. Então, se a pessoa coloca água, se a pessoa coloca ração, muitas vezes esse animal vive, né? E a gente não pode negar isso a eles. Somewhere over the rainbow,
instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.